Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos a fim de prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 53, denominado Provações. Vamos dar início. Antes que o vaso delicado fosse utilizado como adorno precioso, hábeis mãos modelaram a argila humilde, levando-a ao fogo. É muito bonita essa comparação, né? Se a gente pensar hoje, aqueles vasos delicados e belíssimos que adornam a nossa residência e tantos outros lugares, né, formados ali, eles vieram de um barro que para hoje cumprirem a função, né, de trazer beleza para a nossa vida, para o nosso lar, tiveram que passar por esse processo de fogo depurador, né, dessa queima do barro, para que então ele pudesse cumprir a sua destinação. E ao longo dessa mensagem toda, a gente vai ver muitas comparações que Joana se utiliza da natureza para mostrar assim, faz parte do processo. E eu acho de uma beleza realmente incrível, sabe por quê? Não é só ela. Você vai ver Emmanuel, você vai ver tantos outros seres que nos mostram mesmo a necessidade desse fogo purificador, né? E aí a mensagem já vem muito dizer ao que veio, provações, porque o que é uma provação na nossa vida, senão esse fogo que muitas vezes momentaneamente devasta, mas para depois limpar tudo para recomeçar. Então, muitas vezes a gente está nesse momento da nossa vida em que para a gente dar à luz, né, um novo ser dentro de nós mesmos, né, para a gente renascer em vida, como muito também se diz nessa expressão que eu gosto muito, né, quer dizer, a gente não precisa morrer na carne para renascer de novo, a gente pode renascer em vida, né, todos os dias, se a gente realmente se permitir essas mudanças, esses convites, né, se a gente aceitar esses convites que a vida nos traz. A luneta valiosa, que aproxima a galáxia mergulhada no abismo celeste, sofreu altas temperaturas, demorando-se longos meses em resfriamento vagaroso. Olha que belo, né? Para que hoje a gente possa ir com esses telescópios adentrar aí a visualização de galáxias, de planetas. Esse instrumento ele teve que passar ali pelo esse resfriamento de meses para que então pudesse dar origem a esse instrumento e cumprir a sua função, né, na criação. Para que a lâmina de ferro pudesse resistir à invasão perigosa da umidade que a destrói, suportou a oxidação em fornos de alto teor calorífero. Então, do mesmo modo, para que hoje, né, essa lâmina de ferro possa resistir a essa oxidação, possa fazer com que não entre umidade, ela se preste a cumprir os papéis em tantas máquinas, em tantos utensílios, em tantos instrumentos que a gente usa, também precisou passar por esse processo de uma oxidação, né, em altos fornos para que hoje pudesse resistir. E é interessante, né, porque hoje muito se fala sobre a resiliência. E a resiliência é esse não isso, né? Esse suportar, esse permanecer compreendendo o significado daquilo. Então, portanto, eu consigo permanecer e suportar em uma situação difícil, em uma convivência um pouco mais desafiadora, em uma situação de trabalho ou particular em que as coisas eh, não se mostram conforme a gente gostaria, ou que realmente há problemas concretos ali, né? Então, esse suportar, esse resistir, né? A fim de que a joia delicada se tornasse adereço, o ouro foi submetido a cuidadoso processo de purificação ao fogo, né? Para que hoje
essa aliança para que hoje tantas coisas feitas de ouro possam cumprir a sua função, né, que é metafisicamente uma função linda, que é em contato com outros metais, outras substâncias, ao contrário, né, de outros metais, ela não se corrompe. E olha que símbolo belo que é o ouro, né, e que por isso as alianças e tantas outras coisas que realmente importam na vida também são feitas de ouro, né, que é mesmo passando pelas diversas situações, mesmo entrando em contato, mesmo permanecendo lado a lado, né, com substâncias que vão oxidar outros materiais, o ouro permanece ali íntegro, né, cumprindo o seu papel fiel ao que veio, né, sem adentrar ali na esfera, né, do outro metal e acabar se corrompendo. Eu acho belíssimo, né? Para que a força elétrica se transformasse em claridade na lâmpada, delicados filamentos se encandeceram. Então, olha que belo, né? Para que hoje a gente possa dar à luz aí a energia elétrica por si só. Quantos e quantos fios, né? Quantas e quantas ligações incandescentes, né? Pegando esse fogo interno, não precisaram para que hoje a gente tenha acesso também a essa iluminação, que para a gente é só ligar um botão, um interruptor, mas que há tanta coisa envolvida, né? Se a gente para pensar, as coisas são muito mais complexas e às vezes a gente também não dá valor, né? A gente também não observa os processos que aquilo necessitou para que chegasse até nós e tudo, né? Tudo que hoje para a gente é um vaso de barro, é uma lâmpada que a gente acende, tudo por detrás de tudo tem esse saber resistir a esses processos purificadores que vão então fazer com que todos esses objetos e também nós possamos dar o nosso melhor, a nossa melhor contribuição para que a gente possa fazer aquilo que veio fazer ao mundo. Olha, olha que belo isso, né? Já pensou se a gente fosse realmente capaz de observar as provações sob esse ponto de vista, né, compreendendo desse ponto? O fogo está presente em múltiplas operações da atividade humana e da vida em geral, né? Fogo nos embora infinito, novos sóis, novos mundos incandescentes. Então, para dar a luz aos mundos, às galáxias, né? A toda uma força, a todo esse fogo, né? Lavas mortíferas, metais liquefeitos na pirosfera, fogo nas almas, chagas vivas da emoção dilacerada e do corpo ferido. Isso é uma das leis muito bonitas, o Hermetismo fala muito sobre isso, mas é sobretudo uma lei natural, né? Aquilo que está acima está abaixo também, aquilo que existe no macro existe no micro também. Então, que a gente possa também perceber isso, né? Se esse fogo, né, purificador, né, se esse fogo criador, por que não também, dá origem a novas vidas, novos seres, novas galáxias, por que não também dar origem a algo maior e melhor dentro de nós, não é? Continuando. Aprovação para o espírito encarnado é fogo purificador. Olha que belo, né? De algum modo, todos esses desafios, tudo isso que nos acontece, tudo isso que adentra o nosso círculo e que é muito desafiador, né? Visto como nós, como essas provações, algo que eu tenho que resistir ou suportar, tudo é fogo purificador, né? Que passado esse primeiro momento de destruição, se a gente permitir dentro de nós dar origem a algo tão maior e mais belo do que já existiu, isso é uma das coisas mais bonitas, né? Frequentemente, infelizmente, o cerrado pega fogo, né? E até por um processo natural, claro, as queimadas por si só, mas o bioma ele tem essa, por natureza, né, algumas a flora mesmo do cerrado, né, algumas plantas, elas já têm dentro de si isso de combustão, de pegar fogo para renovar. Então, claro que a maior parte hoje em dia das queimadas ela é por conta de alguma ação humana, mas também é essa ação da própria natureza de se renovar. E é belíssimo, né? Assim, quem já teve a oportunidade de ver, né, eu já
Já participei de alguns resgates, durante esses grandes incêndios, resgate de fauna, né, de animais. E é assim, das coisas mais belas, gente, a gente perceber a resiliência da terra, resiliência da natureza. Que mesmo assim, o cenário assim destruidor, né, que a gente só vê cinza e destruição, né? É perceber assim, em pouco tempo, tá ali o verdinho renascendo por debaixo daquelas cinzas, algumas gotinhas, né, de chuva ou de água, e aquilo, só aquilo, sabe, já é capaz de fazer uma renovação tão grande, tão bonita. E aquilo para mim foi tão impressionante conviver com aquilo de perto, porque eu fiquei pensando, imagina se a gente fosse como a natureza, se a gente fosse capaz de logo mais, né, de ter passado por grandes dores, grandes provações, por grandes perdas, né, a gente renascer, e não é só renascer, né, não é só é, é voltar a ser mais forte, mais vigoroso, que a natureza ela tem disso, né? A gente vê árvores que foram podadas assim de forma muito drástica, quase ia matando, né? Esses dias aqui perto de casa mesmo, eu percebi uma dessas árvores que tinha sido assim decepada quase no tronco. E ela cresceu um pouquinho para dar origem a um novo tronco, ainda fino, mas de repente muitas flores. Eu falei, gente, que coisa linda, né? E há sim podas que vão trazer mais vigor e mais saúde para a planta, mas há muitas vezes podas drásticas, né? Que muitas vezes comprometem mesmo a saúde da planta, a ponto dela muitas vezes não conseguir sobreviver. Mas quando consegue, que beleza, sabe? E observar assim. A natureza ela nos dá não só sinais, mas lições, né? Lições de como se comportar, de como renascer, e isso é das coisas mais belas que tem assim para mim. Dores na alma, em forma de angústia e saudade, provando a resistência da fé. Dores no corpo, em úlceras purulentas, provando o valor da fé. Então, que a gente não perca essa fé, que é esse sentido de que essa compreensão de que a vida vai me levar sempre além. Se eu me permitir passar por essa situação, aprendendo e crescendo como ser humano, eu vou saber que do outro lado eu vou, nascer melhor, eu vou estar melhor e não perder a fé, sobretudo, né? Que é esse sentido de que, mesmo muitas vezes que eu não compreendo isso que me acontece agora, há por detrás mistérios que muitas vezes eu ainda não vou saber, não vou conseguir adentrar, mas que existem, né? E tem as suas causas e tem as suas funções, então nada do que a gente passa é aleatório, né? Não somos vítimas, né? Na verdade, tudo que nos chega, tudo que nos acontece, que a gente saiba absorver, acolher isso, não como algo bom e agradável, mas como uma lição justa também que a vida quer me levar para um lugar além, né? De que se eu permitir que essa dor, que essa provação, que essa angústia, que esse momento de dificuldade possa cumprir a sua função, de repente eu saio do outro lado maior. Todavia, de todas as lutas e provanças sai a alma purificada para inomináveis glórias da imortalidade, como da ganga impura sai o ouro valioso para o esplendor dos diademas e os primores da ourivesaria. Então pensa aquele ouro bruto que precisa passar por uma série de processos, né, químicos de purificação para que se torne ouro puro e para que então possa cumprir essa função de ser fiel até o fim, de não se corromper, de não oxidar, né, de se manter íntegro, né? Olha, olha que bela. E é isso, a nossa alma da mesma forma, né? Porque às vezes a gente pensa isso, olha, e às vezes a gente faz isso na vida, mas até isso é uma escolha, né? Muitas vezes a gente escolhe passar pela dor e pela provação, até passa. Mas do outro lado, a gente se transforma em uma pessoa mais amargurada, mais fechada para a vida, mais desconsolada, desesperançosa. E aí, será que a gente soube passar bem pela prova? Será que a gente soube aprender algo mesmo, assim, de valor para a gente?
Guarda-te nas provações, no valioso refúgio da paciência, confiando no Pai Celeste. Então, sim, paciência. Paciência para que a gente possa resistir, possa perseverar com a nossa vida, né? A gente está aí no Setembro Amarelo falando muito sobre suicídio, né? Sobre essa perda de sentido de vida que muitas vezes acontece, que é tão atual, né? Que acontece com tantas pessoas, porque a vida não é fácil, não é simples para ninguém. E a verdade é que se a gente souber adentrar o coração das pessoas, que em geral a gente tem conversas muito superficiais, a gente não entende ali as dores do outro, a grandeza do outro também, fica tudo muito na superficialidade. Mas se a gente trava um contato de alma para alma, de repente a gente é capaz de ver as dores da pessoa, né? Os dramas que todos nós passamos, claro, uns mais, outros menos, mas a gente vai percebendo que a vida é complexa mesmo e que é permeada por dores, mas que a gente compreenda, vão passar também, né? Essas dores elas vão existir sim, porque a gente não vive num mundo de quimeras, mas também vão passar para dar origem a um ser, né? Em relação a nós mesmos, um ser muito mais evoluído, um ser muito melhor. Mesmo que chovam dificuldades, que a solidão assinale os teus dias e que ardam as labaredas na alma, impedindo que o claro sol pareça luminoso aos teus olhos, confia no Senhor e segue. Isso é belíssimo, né? Que a gente possa até caminhar, né? Porque diante dessas dificuldades, dessas provações, às vezes a gente perde um pouco o ânimo e, e muitas vezes é difícil caminhar, né? É difícil seguir a vida, é difícil seguir fazendo o nosso melhor. Mesmo difícil, mesmo que a gente caminhe mais devagar, que a gente saiba caminhar também nesses dias, sabe? Que a gente saiba prosseguir, seguir em frente, mesmo nesses dias assim nebulosos. E isso é belíssimo, gente. Essa capacidade que a gente tem e que muitas vezes a gente só descobre nesses momentos, né? Porque muitas vezes essas potências estão em latência, precisando de uma circunstância, precisando de uma vivência, né? Para que possam ser colocados em prática, mas a gente tem um poder tão maior do que a gente imagina que possui, né? Muitas vezes essas circunstâncias nos mostram isso. Eu consigo, eu posso um pouquinho hoje, daqui a pouco posso um pouquinho mais, né? E assim vou seguindo devagarinho, mas parar, não. Sabe, porque o mais comum é, às vezes, a gente não só estacionar, né? Como regredir também no conhecimento, naquilo que a gente vinha sendo, vinha fazendo, mas o mais comum mesmo é que a gente estagne, né? Que a gente paralise a nossa marcha, o nosso caminho, e como ela diz aqui, confia no Senhor, confia que há um propósito, confia que todo sofrimento tem data certa para acabar. Isso, assim, para mim hoje é muito claro, todo sofrimento tem data certa para terminar. Por mais que, às vezes, as circunstâncias na nossa vida, as expiações, né? Pelas quais a gente passa, que demoram um pouco mais, que a gente tem esse alento e essa compreensão profunda, né, das dores já vividas anteriormente, já superadas nessa própria vida, de que, sim, todo sofrimento tem data certa para acabar. Por mais que hoje não seja algo que nos pese, né, que nos tire o sono, que, que nos dê essa falta de sentido de vida, né? Às vezes a gente passa por uma acumulação assim de problemas, né? De tristezas, de perdas, que é difícil mesmo vislumbrar um horizonte novo, essa aurora, né? Que a gente possa compreender que sim, todo sofrimento tem data certa para acabar e vai passar, né? Então, a ver que pensando um pouco ali no nosso passado, quantas dores que a gente vivenciou, que a gente acreditou que não tinha saída, que eram assim completamente insuperáveis em passado, às vezes um ano, né? Há dores que às vezes passados 5 ou 10 anos você vai olhar e vai falar assim, isso também passou, né? Talvez ainda tenha dentro de nós alguma consequência, mas passou.
Passou, a gente continua aí, a gente sobrevive, a gente dá conta, a gente supera, né? Aqueles que te precederam na jornada e hoje se constituem os teus guias espirituais estiveram ontem na mesma via de aflições, provados e azorragados, mas vencendo a si mesmos, içaram o coração ao amor e atingiram o clímax da redenção com o coração ralado, as mãos feridas, a alma angustiada, as ilusões esborroadas para despertarem logo depois, além da morte, redimidos de toda irredenção, infinitamente felizes. Olha, esse trecho ele me arrepia, porque eu me recordo que o Divaldo, né, que é quem psicografou o livro, ele, ele certa vez comentou que ele sentia falta de que algumas mensagens fossem destinadas a ele. Ele fala: Nossa, eu sou um carteiro de para tantas almas, mas parece que não há cartas direcionadas a mim. E Joana, né, a autora do livro, disse a ele: Divaldo, todas essas mensagens dizem respeito também a você, como é dizer. Tudo isso também se aplica a você, tudo isso também é para você. Então não se sinta desprestigiado, tudo isso também é para você. E essa parte é belíssima, né? Porque ela, como guia espiritual de Divaldo, como benfeitor espiritual dele nesta encarnação, quanto não teve que passar a Joana, né? Quanto não teve que sofrer nesse fogo purificador da vida, mas para olhar hoje para sua própria jornada e falar assim: valeu a pena? Valeu a pena. Porque olha onde eu cheguei, olha o que eu me tornei, né? Mesmo como ela diz ali, com a mão ralada, às vezes numa solidão profunda, né? Porque sofreu muitos abandonos, porque sofreu muitas dores. Ainda assim, né? Veio desse alguém que falou assim, né? E que é isso que é belo. É verdade, aconteceu tudo isso, mas olha quem eu me tornei. Então tá tudo certo, né? Porque talvez não em vida, mas depois da morte a gente compreenda, caramba, olha quem eu me tornei também por conta disso que me doeu tanto, que eu naquele momento não queria viver, né? Que naquele momento eu não queria que acontecesse, mas olha quem eu me tornei. Porque aos nossos olhos muito imediatos, encarnados que somos, né? Com essa falta dessa ótica espiritual mais eterna, a gente não consegue ver que os desafios nos levam além, né? Se dependesse de nós, nossa vida seria confortável, boa, tranquila, sem problemas, sem decepções, sem quebras de expectativas, sem, né? Mas a vida não é assim, né? Os desafios acontecem e esse que é o belo da vida, né? Há já dentro de nós, se a gente soube crescer um pouquinho nessa vida, se a gente já soube se purificar um pouco, já soube compreender um pouco da vida, assim, de forma mais profunda, a gente vai olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades passadas, e não é que a gente fale, caramba, que bom que eu vivi isso. Não, né? Muitas vezes a situação permanece desagradável, ainda assim eu não queria ter vivido, mas talvez já seja um vislumbre disso que Joana está falando, que é, caramba, eu não queria ter vivido, né? Todas essas coisas que eu vivi, mas olha quem eu me tornei. Será que se eu não tivesse passado por elas, e é um exercício muito bonito, de muita humildade mesmo, de reconhecimento de que a vida muitas vezes ela é mais sábia do que nós, né? Que as escolhas da vida a nosso respeito sobre aquilo que a gente tem que passar, infinitamente mais sábio do que nós, né? E a pensar assim, caramba. Se não fosse por tudo isso que eu vivi, eu não estaria aqui. Eu não teria me transformado em quem eu sou. Então, que a gente possa fazer esse exercício de olhar para as nossas dores com essa ressignificação, porque aí as mágoas vão embora e fica a lição em quem eu me transformei, naquilo que eu me tornei, naquilo que a vida soube extrair de mim de melhor, né? E que a gente vai tirando todas essas impurezas desse processo, dessas experiências pelas quais a gente passou, deixando só esse ouro puro, né? Todos os outros detritos,
as mágoas, as tristezas que a gente vivenciou por conta dessas experiências de lado, né? Fica com a lição, fica com o aprendizado. E que aprendizado bonito, né? A maior parte de nós, se não todos, não estaria onde está, não fossem as adversidades, as dificuldades, tudo aquilo que vivenciou, né? Então, essa compreensão bela da vida, de que sim, ela sabe o que faz a nosso respeito. E cabe a nós, como diz Joana, ter paciência para compreender tudo isso, ter confiança em Deus e essa fé de que sim, todo sofrimento tem data certa para acabar e que sim, há um sentido profundo em tudo isso que passa conosco, que é nos transformar em um ser humano que vá além, né? E que daqui a pouco possa ajudar tantas outras pessoas a que não passem pelo que a gente passou. Porque há formas de também não passar pelas nossas dores, de aprender de outros modos, de compreender de outras formas. Claro, as situações pelas quais a gente não vai conseguir fugir. Outras a gente pode aprender de modos mais serenos, né? E que muitas vezes a gente teve que passar, mas que outros não passem porque a gente soube mostrar a eles que não é necessário, sabe? Soube ser essa ponte, né? Soube ser lição também para outras pessoas, né? Então, muito obrigada pela escuta de vocês. Que tenhamos todos um bom final de semana, de muitas reflexões. Muito obrigada pela escuta de sempre. Beijos carinhosos.